Olá, começa agora o MPTV. Confira as principais informações sobre a atuação do Ministério Público do Piauí. Instalada no Piauí, a primeira ouvidoria para a pessoa com deficiência do Ministério Público Brasileiro. Candidatos a prefeito e a vereador de Teresina assinam termo de compromisso por uma gestão pública transparente. Promotorias da Saúde promovem roda de conversa do projeto Doando Vidas no Dia Nacional do Doador de Órgãos. Confira ainda uma entrevista com a promotora de justiça Áurea Madruga sobre a atuação do Ministério Público na prevenção de queimadas. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Agora, as pessoas com deficiência possuem um canal exclusivo para registrar denúncias junto ao Ministério Público do Piauí. Foi criada uma ouvidoria especializada para atender às demandas deste público. O Piauí possui 335 mil pessoas com deficiência, de acordo com o IBGE. E o MPPI é o primeiro Ministério Público entre os estados brasileiros a implantar uma ouvidoria especializada para a pessoa com deficiência. Os cidadãos poderão fazer denúncias de crimes como a prática, a indução ou a incitação à discriminação de pessoa em razão da deficiência, entre outras demandas. Denúncia é o que não vai faltar, e principalmente no que diz respeito à saúde, à educação e também ao trabalho, que muitas vezes a pessoa com deficiência sofre assédio, capacitismo dentro no seu local de trabalho. Então, são diversas denúncias que essa ouvidoria vai estar recebendo. Está chegando um período muito crítico para nós, que é o período de novembro, dezembro e janeiro, que é a área da educação. A falta das vagas da educação, a falta escolar, as ATs, os apoios terapêuticos, os planos de saúde também é uma coisa que a gente, tem época que a gente volta a morar aqui dentro. Essa etapa está sendo cortada com a ouvidoria. Essa iniciativa é mais um canal, é mais uma ferramenta que vai trazer a oportunidade da população, e especificamente as pessoas com deficiência, né, de poderem vir aqui e trazerem suas demandas, que de fato precisa muita coisa melhorar. Sem o Ministério Público a gente não consegue nada, né? Ele é um grande defensor da nossa parte, e a gente pode estar denunciando a questão da falta de acessibilidade, a questão da falta dos insumos, né? Que a gente vem sofrendo muito por tudo isso, medicamento, material do cateterismo, tudo isso é uma forma da gente estar reforçando as nossas denúncias, né? Desse canal direto que agora a gente vai ter. A cerimônia contou com a participação da ouvidora nacional do Ministério Público, que destacou o pioneirismo do MPPI na instalação dessa ouvidoria especializada. Especificamente, as pessoas com deficiência é a primeira vez. E isso é um salto muito importante em que você passa a entender o papel da ouvidoria. Porque é a porta de entrada, né, entre a sociedade e o Ministério Público. É por intermédio da ouvidoria que o cidadão chega em todos os ramos do Ministério Público brasileiro. A ouvidoria é um espaço de escuta, mediação e de promoção de direitos. A unidade vai atuar em cooperação com os órgãos e entidades de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. A iniciativa pioneira em todo o Brasil é a criação da ouvidoria da pessoa com deficiência, e o Ministério Público do Estado do Piauí sai à frente, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público. Já temos aqui funcionando a ouvidoria das mulheres vítimas de violência doméstica, temos também nossa ouvidoria, e qualquer demanda relacionada à pessoa com deficiência deverá ser encaminhada, né, para a ouvidoria da pessoa com deficiência. É sim ser feita uma redistribuição de atribuições para todo promotor, em todo o estado, poder resolver qualquer demanda no que diz respeito à eventual lesão a direito da pessoa com deficiência. É o canal, é a porta aberta do Ministério Público. E fisicamente também, porque o cidadão chega da calçada, da entrada da sede ministerial, já acessa as instalações da ouvidoria. Então ela é escancarada cada vez mais para atendimento aos necessitados. A gente fica muito feliz com isso que está acontecendo hoje. As pessoas com deficiência precisam ter voz para que elas possam estar trazendo as demandas delas aqui para o Ministério Público. Mas é uma responsabilidade maior ainda que nós teremos de atender essas demandas, de buscar soluções
para os problemas que com certeza a sociedade vai trazer mais e mais aqui para o Ministério Público. O evento também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e do secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. E nós queremos aproveitar a boa relação que tem entre o Poder Legislativo e o Ministério Público e fortalecer essa bandeira, essa luta que é muito bem executada aqui dentro do Ministério Público pelas promotorias. Acho que é mais um canal de comunicação das pessoas com deficiência. O Ministério Público ele tem sido um parceiro de primeira hora, é o fiscal da lei e a partir de agora as pessoas com deficiência elas vão ter um canal direto de comunicação com este órgão tão importante para nós, porque nós sabemos que muitas leis são descumpridas e o Ministério Público, como fiscal da lei, ele vai nos ajudar ainda mais criando esta ouvidoria. O contato com a ouvidoria da pessoa com deficiência pode ser feito pelo telefone 86-2222 8888. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, de 8 às 15 horas. E a gente conversa agora com a promotora de justiça Áurea Madruga, ela que é coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente. A gente começa essa conversa lhe perguntando sobre quais são as atribuições do Ministério Público no que diz respeito à prevenção, à defesa do meio ambiente. O Ministério Público tem por dever constitucional a proteção do meio ambiente e ele nasceu, esse dever, até mesmo antes da nossa Constituição. Quando a gente pega a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei de 81, que está em vigor até hoje, trouxe ali a legitimidade do Ministério Público para a tutela desse direito difuso. Então, para nós, antes mesmo, até mesmo da Lei da Ação Civil Pública, então o dever do Ministério Público nessa tutela difusa é bem antes até da Constituição Federal. Então, para nós, ela é muito importante, porque nos legitimou a outros direitos difusos, trazidos inicialmente pela Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós temos o dever iniciado para conseguir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Buscar isso junto à sociedade, junto aos órgãos, às instituições, através de um instrumento do Ministério Público. E como o Ministério Público trabalha na prevenção dos crimes ambientais? Um ponto muito importante dessa prevenção é a educação ambiental. Muitos, até a gente tem encarado isso até mesmo na questão dos zero lixões, que muitos gestores, alguns sabiam, outros não, imaginavam que era permitido ter um lixão a céu aberto, quando na verdade nem é permitido e ainda é crime ambiental. Então, por esse cenário, a gente vê o quanto pouco se sabe sobre os crimes ambientais. Então, há necessidade de se trazer a educação ambiental. O Ministério Público tem esse trabalho, essa preocupação de incentivar, dessa forma, promovendo, trazendo, como nós temos as nossas cartilhas, nós temos cartilhas contra queimadas, incêndios, mostrando ali como a sociedade pode se prevenir, o que é que configura um incêndio, uma queimada, conhecendo esses conceitos e também a cartilha do zero lixões, que trazemos que ali qual é o crime, a gente transcreve qual é o crime, não produzir tantos resíduos. Então, essa postura também traz. Nós temos também uma outra cartilha sobre crimes ambientais. Então, assim, uma preocupação nossa é justamente com isso, trazer a educação ambiental para e passo com a comunidade, com a sociedade, para que conheça, para que saiba e assim não pratique os crimes ambientais, porque muitos são praticados em razão do desconhecimento da nossa própria lei. Doutora, a senhora falou sobre a prevenção de queimadas, incêndios, Nós estamos em pleno período de BR-Obró, um período muito seco, muito quente aqui na nossa região, no Piauí, enfim. Como o Ministério Público tem atuado, em parceria também com outras instituições, nessa questão da prevenção e combate aos incêndios e queimadas? Isso, já tivemos reuniões com o Corpo de Bombeiros, inclusive, novamente, mobilizando para que fosse efetivamente criado o comitê, que é um comitê interinstitucional, criado por lei desde 2008, que prevê reuniões periódicas, acompanhamentos, porque esse período de BR-Obró ele acontece todo ano. Todo ano, quando eu iniciei no Calma, nós tivemos reunião com o INPE, porque foi um período de 2021, foi justamente de muitas queimadas no nosso estado, precisando aumentar todo esse trabalho e fizemos logo para poder conhecimento com o INPE uma reunião, ele disse, olha, doutora Áurea, todo mês de setembro e outubro são os piores meses de número de queimadas. Naquele ano, nós atingimos números absolutos no estado do Piauí em relação ao Brasil de número de queimadas. Então, não precisamos tratar essa forma de uma forma surpresa, e sim de uma forma preventiva, coordenada. Então, o Ministério Público vem enfrentando isso junto
chamamos o Corpo de Bombeiros, porque é ele o titular desse comitê, para presidir e para acompanhar. Então, essa atuação preventiva, que ela deve acontecer antes desse período do BR-Obró. E, posteriormente, também dos crimes ambientais, porque as queimadas elas não são permitidas, elas precisam ser investigadas, muitas são causadas em face, por exemplo, de caçadores que querem pegar sua caça e queimam todo ao redor para o animal ficar ali indefeso e assim ser atacado. Como a nossa caatinga ela tem uma vegetação propícia à propagação do fogo, isso se espalha mais no período que está mais quente, que a umidade do ar está mais fria, mais baixa. Então, nesse sentido, propicia uma sequência de queimadas e incêndios no nosso estado. Então, a gente precisa atuar preventivamente, combater depois que os casos acontecem, investigá-los e puni-los. Doutora, outro ponto importante é exatamente o papel da sociedade nesse cenário, né? O MP faz a sua parte, em parceria com outras instituições, organizações, mas como a sociedade deve também colaborar com esse trabalho? A sociedade ela precisa ter a consciência de que o meio ambiente está presente no meio ambiente, ela faz parte, ela ainda está inserida no meio ambiente, não é a floresta, não é o parque ambiental que ali se restringe, toda a cidade está dentro e inserida no meio ambiente, então ela precisa primeiro ter essa consciência que ela faz parte do meio ambiente, ela precisa verificar o seu redor, acompanhar como é que está sendo administrado, tratado e ela também contribuir. Por exemplo, como a gente vê muito, as questões do lixo, né? Não colocar lixo, entulhos nas vias públicas, porque quando vier a chuva vai atrapalhar, vai causar... Tem uma série de consequências que é causada pelo próprio homem, pela própria pessoa, pelo próprio ser humano. Então ele precisa acompanhar e cuidar desse meio ambiente. E um outro ponto muito importante que temos são os canais de comunicação. Nós temos o Linha Verde, que é um projeto do Ministério Público do Piauí, de canal direto de comunicação que cai, né, no e-mail do Centro de Apoio do Meio Ambiente, a comunicação que é feita pelo denunciante vai diretamente ao Centro de Apoio e naquele conteúdo podem ser trazidas fotos, imagens, todo o conteúdo da denúncia e nós passamos ao colega, ao promotor de justiça, já com a peça, já com a tomada de decisão, orientando como agir naquela situação, trazendo já um parecer, trazendo já um acompanhamento sobre aquilo, para que também não chegue ao promotor de justiça mais uma demanda sem um caminho de solução. Então, isso também é muito importante. E temos agora, lançado neste mês, o Radar Ambiental, que é um aplicativo que o Conselho Nacional do Ministério Público lançou para denúncias de crimes ambientais. Lá já está, coloca da mesma forma que o Linha Direta, sendo que o Linha Direta é através do site do Ministério Público, o Radar Ambiental é um aplicativo que pode já trazer vídeos, imagens e também, inclusive, com georreferenciamento, apontando a localização precisa dessa denúncia, do dano ambiental, do crime ambiental, e há uma comunicação, o acompanhamento do denunciante, o cidadão, ele pode acompanhar o passo a passo do que vem sendo feito pelo Ministério Público naquela denúncia que é feita. Então, o Radar Ambiental recente, lançado, mas de muita valia e um canal muito importante, porque todos nós hoje temos um celular, estamos vendo, então é um acesso mais imediato, mais direto e que pode o cidadão acompanhar a sua denúncia e o resultado daquilo que foi denunciado. A senhora falou anteriormente sobre o projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo, né? Um projeto que já é, inclusive, reconhecido, já vai ser premiado pelo CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Qual a avaliação que a senhora faz desse projeto, né? Sobre a atuação, sobre os resultados que esse projeto já alcançou no nosso estado? É um projeto muito rico, assim, da gente ter estudado muito a realidade piauiense, ter verificado também os avanços em outros ministérios públicos. Então, assim, há uma máxima dentro da ABRAMP, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, que muito da atuação a gente não inventa a roda, a gente olha o que é que já está verificando, o que já está dando certo. E o Zero Lixões é bem isso, a gente estudou com o Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público da Paraíba, de Alagoas, como é que esses estados estão encerrando seus lixões já com 100%, 90%, 80%, e o que é que a gente podia replicar aqui. Então, o primeiro passo foi justamente o Ministério Público ter a consciência de que precisava unir esforços. Todos estavam trabalhando, né? Nós temos vários órgãos trabalhando nessa temática, isso também acontecia aqui no Piauí, e foi relatos também de outros ministérios públicos que no passado todas as instituições tinham seu trabalho nessa área, mas de mãos isoladas, sem estarem de mãos dadas nesse cenário. Então, quando se uniram, isso começou a mudar. Então, nós passamos nesse sentido de trazer o Tribunal de Contas,
trazer o Ministério Público do Trabalho, trazer as secretarias municipais de meio ambiente e estadual do meio ambiente também, para juntos conseguirmos avançar nesse sistema. Então, fizemos já essa caminhada, né, quando a gente ir trazer o gestor municipal, o prefeito municipal verificar que está diante de um crime ambiental, mas que esses órgãos não estão ali no intuito de uma denúncia criminal. Nós estamos ali no intuito da solução ambiental. Então, quando a gente senta na mesa com o prefeito, a gente traz ali dados que o Tribunal de Contas já tem nos passado sobre quanto aquele município está gastando com festas, publicidades e outras despesas, e também o quanto ele está recebendo de ICMS ecológico, fazendo um equilíbrio das contas e mostrando a viabilidade financeira de não precisar construir um aterro, mas de destinar corretamente seu resíduo. Então, é um projeto que ele se espelha nesses, mas que tem muito da nossa identidade piauiense, porque também nós contamos com 224 municípios, é um número muito grande de municípios, e com muita pouca população nesses municípios. Então, isso também é um desafio que a gente não viu tanto nos outros estados. Então, mais ainda necessária a união das instituições. Então, o Zero Lixões, ele tem essa união, ele tem essa consciência de que precisamos trabalhar com o diálogo, né? Não precisamos judicializar, precisamos ter a solução. Então, temos 32 lixões encerrados no estado do Piauí, um impacto de 400 mil pessoas beneficiadas diretamente, mas o nosso desafio é um contínuo. Então, assim, é muito bom ele estar sendo premiado, ele está sendo reconhecido, mas ele é um processo. O nosso prêmio maior é quando nós encerrarmos os 224, quando a gente não tiver cenários, como a gente viu, saiu do gabinete e foi no lixão. Então, nós temos a união externa, né, junto com os órgãos, e temos a união interna do próprio PGJ, do nosso procurador-geral e dos promotores de justiça, todos alinhados nessa vontade, nesse desejo de encerrar esse mal, que são os primeiros da história do Piauí, que estão sendo encerrados. Então, nesse sentido, nosso prêmio é quando os 224 estiverem realmente extintos, né, com o meio ambiente equilibrado, e não tivermos crianças ali, como nós temos imagens de crianças deitadas no lixão, como se comparando a um saco plástico, a um lixo, né? E não é o local da criança. Ele precisa ter a sua autoestima, né, valorizada, para que possa, sim, ter a sua cidadania. A gente não consegue avançar em tantos pontos se a gente tiver um ambiente como aquele. Então, esse é o nosso maior prêmio e a gente vai atingir, tenho certeza. Doutora Áurea, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo esses pontos muito importantes sobre a atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E veja a seguir, candidatos a prefeito e a vereador de Teresina assinam termo de compromisso por uma gestão pública transparente. Promotorias da Saúde promovem roda de conversa do projeto Doando Vidas no Dia Nacional do Doador de Órgãos. Até já! O Ministério Público atua por eleições limpas, justas e democráticas. Faça sua parte. Fique atento aos seus direitos e deveres de eleitor. Afinal, disseminação de fake news não faz eleição limpa. Abuso de poder não faz eleição justa. E propaganda irregular não faz eleição democrática. Denúncias? Ligue 127. Ministério Público presente por um voto consciente. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Estamos de volta com o MPTV. Os candidatos aos cargos de prefeito e vereador de Teresina e Nazária foram convocados pelo Ministério Público para assinatura de termo de compromisso com a transparência da gestão pública. A iniciativa faz parte do projeto INSAB. O vocábulo faz referência ao dialeto afro, que significa responsabilidade e dever. Nos termos do projeto estão propostas sobre as normas constitucionais que os candidatos devem seguir. É a conscientização dos próximos gestores sobre práticas que eles não devem cometer. Né? Através do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do nosso centro de apoio, nós compilamos mais de 150 condutas erradas. Então, nós vamos entregar para todos esses gestores um manual de boas práticas, que na realidade é um manual de práticas ruins, né? Para eles evitarem.
né? Aí sim consiste a boa prática, não cometer aquilo. Para que os gestores organizem melhor as suas administrações, para que eles não venham com aquele ditado que eles usam muito, dizer que não conheciam. Então nós estamos dando, né, uma oportunidade para que todos esses gestores conheçam os que os outros gestores erraram, para evitar exatamente porque o foco da gente é a prevenção. A segunda etapa é que, aproveitando o período de eleição, a gente filtrou algumas cláusulas, que são cláusulas mais de posicionamento mesmo dos candidatos, para ver quem é que está mais afinado com a legalidade, com a transparência. Os candidatos de Teresina e Nazária foram convocados para a assinatura do termo de compromisso. Presencialmente, compareceram 3 candidatos a prefeito de Teresina e 17 candidatos a vereador, também da capital. Todos os candidatos, eles poderiam mandar seus termos de compromisso, ou assinado integralmente, ou assinado parcialmente, com as razões pelas quais não assinavam, podiam mandar por e-mail. E aí, este momento aqui é uma solenidade para aqueles que quiserem vir, que não assinaram ainda, e até para a gente divulgar mais para a sociedade o projeto. A lista completa com os candidatos que assinaram o termo de compromisso está disponível no site do MPPI. E no Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, 27 de setembro, as promotorias da saúde realizaram uma roda de conversa do projeto Doando Vidas. O momento contou com a presença de profissionais da saúde e gestores públicos, além de doadores e receptores. No início do evento, o promotor de justiça Eni Pontes apresentou aos participantes a cartilha do projeto Doando Vidas. São momentos muito emocionantes em que passa para a comunidade, passa para a sociedade a importância da doação de órgãos, a importância que cada cidadão tem em refletir sobre a possibilidade de doar órgãos, seja entre vivos, alguns órgãos podem ser doados, ou pós-morte. O projeto Doando Vidas iniciou justamente quando detectamos o alto índice de rejeição por parte das famílias. Era mais de 80%, enquanto a média nacional gira em torno de 45% de rejeição. Nós conseguimos reduzir de 80% para 59% e vamos lutar para reduzir ainda mais. Em seguida, o bate-papo começou abordando inicialmente o avanço dos transplantes de córneas realizados no Piauí. A iniciativa do Vila Hospital de Oures de ter criado uma Fundação Banco de Olhos, juntamente com o LAIOS, com o SESC e com a ajuda do Ministério Público, tem incentivado também o Estado, né, a desenvolver ações que melhorem a captação de córnea, né? Porque é fato no nosso estado que ainda existem muitas pessoas aguardando, né? São 400 pessoas na fila, então assim, há um desafio muito grande. Durante o bate-papo foi pontuado também a necessidade de ampliação dos números de transplantes no estado. O Piauí ele tem em torno de mais ou menos uns 300, na verdade 550 pacientes em lista de espera. A mortalidade da doença renal crônica é muito alta, chega a 25%. Tá? E nós estamos transplantando menos de 10%, né, desses pacientes que estão em lista de espera. Então, essa conta ela não fecha, não bate. Tá? E aí, esses pacientes que a gente não consegue transplantar, quando chega em terapia dialítica, eles só têm 2 caminhos. Ou eles transplantam ou eles falecem, infelizmente. Então, esse tipo de campanha, esse tipo de evento, né, que nós estamos realizando aqui hoje, o Setembro Verde, que é um mês, né, que faz essa alusão à conscientização das pessoas para doação de órgãos. Não adianta você dizer em vida que é um doador. Então isso tem que ser comunicado para as famílias, tem que ser comunicado para as pessoas, para o seu esposo, filho, pai, mãe, para que é a única maneira de nós reduzirmos essa fila, reduzir mortalidade desse paciente. A mortalidade é muito alta, né? De cada 10 pacientes que estão na fila no primeiro ano, em torno de 3 vão falecer. Então nós precisamos mudar esse cenário.
A estrutura, a rede municipal e principalmente o Hospital de Urgência de Teresina é responsável por mais de 50% dos órgãos, da captação de órgãos no estado do Piauí. É um número expressivo e que ajuda muitas famílias, muitos pacientes a continuarem sua vida, a seguir, continuando lutando pela melhoria na saúde e no seu bem-estar com a sua família. O maior problema hoje da falta de doação em muitos estados ou da alta recusa por muitas famílias em não doarem órgãos é a desinformação. Então a gente precisa conversar em todos os âmbitos, no Ministério Público, nas igrejas, né? Há pessoas que deixam de doar órgãos alegando questões religiosas. É desinformação ou não estão pregando o que é correto, que é salvar vidas. O evento também contou com o depoimento de doadores e receptores, entre eles a Maria Vitória, de 7 anos, que conseguiu o transplante de córnea. Muita gente chegava em mim e dizia que ia ser muito demorado, que não conseguia. Mas nada para Deus é impossível. Em menos de 1 mês e 15 dias eu recebi uma ligação de que tinha sido liberado. Foi onde tudo começou. Foi a escuridão da vida de uma família, mas foi a esperança na minha. E minha filha hoje está enxergando. Porque eu posso aprender, porque eu posso enxergar, posso estudar, posso brincar e posso ir para a escola. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí emitiu decisão favorável a recurso de apelação proposto pelo Ministério Público contra os réus do caso Isadora Mourão, vítima de homicídio em fevereiro de 2021, na cidade de Pedro II. A mãe e o irmão da vítima foram julgados pelo crime em março de 2022, com a condenação da aposentada Maria Nercy dos Santos Mourão a 19 anos e 6 meses de reclusão. O irmão de Isadora, João Paulo Santos Mourão, havia sido absolvido pelo júri. Com o recurso apresentado pelo MPPI, o julgamento que absolveu João Paulo foi anulado e o réu deverá ser novamente submetido ao tribunal do júri. O promotor de justiça, Márcio Carcará, representou o MPPI no primeiro julgamento e interpôs o recurso de apelação, argumentando que a decisão dos jurados pela absolvição foi manifestamente contrária às provas disponíveis, hipótese em que pode ser afastada a soberania dos veredictos do júri. O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial do MPPI participou de reunião com representantes de órgãos estaduais de segurança para acompanhar o andamento do projeto Acervo Zero. De acordo com os dados mais recentes do projeto, 94% dos procedimentos policiais pendentes entre 2006 e 2018 já foram concluídos. No que se refere aos procedimentos de 2019, 71% já foram finalizados. A previsão é que as forças de segurança pública concluam todos os procedimentos até fevereiro de 2025. O projeto Ábaco, Abrindo as Contas, que incentiva a participação social na fiscalização de recursos públicos, vai promover uma oficina no próximo dia 11 de outubro para tratar de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa e para as pessoas com deficiência. O projeto Ábaco é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Piauí, junto ao Tribunal de Contas do Estado, e busca oferecer meios para que a sociedade civil possa participar do processo de controle e alocação de recursos orçamentários. O evento é voltado para auditores, promotores de justiça, representantes governamentais e pessoas da sociedade civil. As inscrições estão abertas e, para participar, é só acessar o site do TCE ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Participe! E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana! E como uma forma de valorizar a saúde mental dos integrantes do Ministério Público do Piauí, o Serviço de Qualidade de Vida no Trabalho, o SQVT, promoveu uma manhã de atividades recreativas no Espaço Angico Branco.
Na oportunidade, os participantes fizeram alongamentos e dinâmicas conduzidas por uma profissional de educação física. Em seguida, foi realizado um momento de orientação com um nutricionista que explicou a relação entre alimentação saudável e saúde mental. O momento fez parte do calendário de ações do SQVT. Uma oportunidade que cada um dos integrantes que se inscreveram, que estão participando do evento, puderam libertar a sua criança interior. Nesse momento, nós contamos com atividade física de relaxamento, alongamento, logo no comecinho da manhã, tivemos um café da manhã saudável. A gente espera que o SQVT consiga cada vez mais realizar atividades que gerem conexão, bem-estar e saúde de vida, e com certeza isso vai proporcionar um ambiente de trabalho melhor e mais agradável e um resultado final para a sociedade também bem mais satisfatório e eficaz. E em parceria com o Ministério Público, é uma honra o Espaço Angico Branco poder contribuir para a Política Nacional de Atenção à Saúde Mental. Hoje, Dia da Alegria, estamos fazendo ações de cuidados emocionais, físicos e mentais para os integrantes do Ministério. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para mais informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na próxima semana.